Verso 16. E ele disse: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que te abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Versículo de número 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Glória a Deus, que maravilha. Sempre amei muito esse texto, desde a minha juventude. Ele fala muito de nós. E hoje pela manhã, dificilmente eu tomo um café assim pela manhã, mas sentei para comer um biscoito. Sendo que ontem eu fiz apenas uma refeição, já à noite, quase 9 horas. Então, eu tomei um café hoje pela manhã, alguns biscoitos. E pedi ao Senhor uma palavra. Eu orei ao Senhor essa madrugada. E a pregação que eu vou fazer aqui é a minha oração que eu tive com Deus hoje, essa madrugada. E eu pedi ao Senhor também que Ele me mostrasse um texto onde eu pudesse ilustrar o que eu orei dentro da palavra. E me lembrei dessa passagem. Ontem eu trabalhando na praça, um cisco caiu no olho aqui e me incomodou a noite toda. O jovem, o ajudante de Eliseu, ele acordou de manhã cedo e ele viu com os olhos físicos que aglomerava-se, aglutinava-se, cercada a cidade com soldados, um destacamento poderosíssimo de um exército para buscar a Eliseu. Eu tenho falado aos irmãos, e é muito importante que nós venhamos, que nós possamos compreender as coisas espirituais, irmãos. Você está sendo observado pelo mundo espiritual. Eu falei ali na última mensagem de despedida física da nossa irmã, que nós não estamos aqui na lei de Gerson, vale quanto pesa. O mundo tem uma forma de avaliar o valor de um outro ser humano. Na casca, na embalagem, no conteúdo não. Diz que um presente, ele vale a sua aparência. O perfume em pequenos frascos, cravejados de ouro e diamante, colocava-se a almíscar, o musque, o perfume. E o mundo tem sua forma de avaliar as suas qualidades, o seu desempenho, a sua dinâmica, as suas conquistas, o seu progresso, a sua evolução. Quando um amigo, depois de muito tempo, e tem aí no canal da igreja, uma mensagem última aí sobre qual é a sua evolução. Os amigos se encontram, um olha para o outro: rapaz, você está sumido, como você está? Eu estou bem. Graças a Deus, agora eu fiz MBA, eu acabei de fazer o meu curso de pós-graduação na USP, e agora estou fazendo doutorado. Estou bem, rapaz. E você, como é que está? Estou bem, rapaz. Eu agora, graças a Deus, fiz uma parceria com uma empresa no Paraguai, no Texas também. A nossa empresa trabalha com exportação e importação, e nós estamos aí agora faturando aí 100 milhões de reais mensal. Então, top das galáxias. E aí nós vamos avaliando, vamos se encaixando, porque nascemos de um mundo é assim. Porém, meus irmãos, no mundo espiritual, o que temos não tem nenhum valor.
O apóstolo Paulo deixa isso bem claro lá em um debate teológico, espiritual, sobre comida, sobre sacrifícios, sobre sentar-se à mesa de deuses pagãos, que ele deixa bem claro que não são deuses. E lá tem um ponto que ele diz que o homem não se torna melhor diante de Deus comendo isso ou comendo aquilo. Que os nossos alimentos não nos fazem ser melhor diante de Deus se comemos isso, se deixarmos de comermos aquilo. Que as avaliações de Deus a nosso respeito não é pelo que comemos ou deixamos de comer, nada disso nos faz ser melhor ou pior diante de Deus. A avaliação de Deus não é através desses elementos e vários outros. Mas nós somos como um pintor, vai fazendo desenhos, pegando as matizes das cores primárias, os nuances e tonalidades, clareia de um lado, escurece de outro, coloca uma cor viva de um lado, um sombreamento do outro, e isso vai moldando aquela pintura. Assim são os moldes da sociedade que nós vivemos. Ela vai nos moldando e nos dando referências do que é belo, do que é bom, gostos, como diz ali os romanos, né? Gostos e colóricos, né? Não se discute. Gostos e cor não se discute. Gostíbulos colóricos, gostos e sabores e cores não se discutem. Mas cada um vai tomando por base aquilo que crê e acredita. E essa é a forma de avaliação. Porém, no mundo espiritual, nós temos uma outra forma de ser avaliado. Eu tenho falado para os irmãos. Lembra de João Batista, o profeta? Ele estava ali no caminho, de um lado vem uma carruagem real, e aí há toda uma característica, há toda uma pomposidade, há todo um luxo, um destacamento de um rei, de um governador, de um distrito, de uma cidade, e ali vem aquele rei caminhando na frente com 10, 20 metros, ali os guarda-costas, carruagem real, e ali, meu querido, vem o profeta de pé, sem nenhuma marca, sem nenhum perfume, sem nenhuma indumentária, despojado de toda a glória humana, de todas as avaliações concebíveis à mente humana. Ele é um embaixador. É ele que Jesus dele fala. Dos nascidos de mulher, nenhum supera ele. Ele é o top, é o máximo nas avaliações espirituais. Mas humanamente, é um vil, um réprobo, um mendigo, um ser vil, um lunático, um fanático, abandonado pela sociedade, um amargurado de alma, de espírito, decepcionado. Talvez teve um grande desencontro amoroso, talvez a sua empresa faliu e ele se jogou ao deserto, maltrapilho, ambulante, peregrino, cabelos grossos, empoeirados, nenhum aplique, nenhuma escovinha, nenhuma nada, talvez com dread, um nazireu que nunca passou navalha em sua cabeça. Sua roupa nem de linho puro era, couros de animais, magro talvez, porque não se alimentava de carnes e gorduras, como nos palácios, uma alimentação completamente à base de proteínas, gafanhoto e mel silvestre. E o mundo faz avaliação desse homem como vil, réprobo. Mas os seus olhos penetrantes é aquele que anuncia o Filho do Homem. É aquele que abre o caminho para a chegada do Emanuel. E se debate ali com a glória do mundo. Representado em Herodes, representado naquela carruagem real, na pomposidade, na glória, e ali é o encontro de águas, como o Rio Negro, Solimões, como o desembocado Rio São Francisco, na Barra de São Miguel, ali no distrito, na cidade, no estado de Alagoas. Há um choque térmico. De lá para cá, aquela mulher talvez esperasse receber uma palavra que inflasse o seu ego de glória. Aquele homem não tem mais nada a perder. Ele não tem nada a perder,
ele não tem um estilo mundano a perder, ele não tem um título mundano, ele não tem um cargo, ele já perdeu tudo. Tudo que ele tem é Deus. Houve um homem enviado por Deus. Assim abre o seu discípulo João. Um homem enviado por Deus. É o suficiente esse currículo. Foi Deus quem enviou. É o próprio Deus, representante de Deus. E ali ele olha e entrega uma mensagem que conhecemos. E qual é o valor daquele homem? O valor da metade de um reino. O reino todo não podia ser dado. Herodes não ia ficar sem um dinheiro na poupança. Herodes não ia ficar sem um futuro. Então ele não disse, vou dar tudo que eu tenho, viver como mendigo. Então ele disse, eu dou a metade do que eu tenho, eu divido. Eu sou milionário. Eu tenho 100 milhões de reais, eu vou lhe dar 50 milhões. Eu vou lhe dar metade de tudo que eu tenho. A metade do mundo. Eu vou dividir o mundo em banda. Eu vou dividir as minhas ações do Windows em banda. O Elon Musk vai dividir em banda, o Bill Gates em banda, a minha fortuna da Coca-Cola, da minha grande empresa, eu divido no meio, eu dou 50% das ações. E aquela jovem vai conversar com a mãe, e a mãe disse, não, isso não tem valor. O valor está naquele homem, hein? Eu quero a cabeça dele na bandeja. Qual o valor que você tem? Atente-se para isso. Mora num casebre, não tem condição de usar aquela sandália, mas você pode e tem valor no mundo espiritual. Nós precisamos nos descobrir. Quando você sai de casa para ir para o trabalho na moto, que você atravessa o Francisco Paraguai, o mundo espiritual, existem coisas que você não está vendo. Cachorros endemoniados, animais, espíritos em cima das casas, eles vão abrindo o caminho porque você é luzeiro, você é a luz do mundo. E o que acontece, irmãos, que nós conhecemos a história. Essa madrugada eu falava com Deus. Eu dobrei meu joelho e disse, meu Deus, falta em mim compreensão. Você tem que ser sincero em falar com Deus. Falta em mim, meu Deus, compreensão. Você tem que dividir a sua história. Você tem que parar e entender. No ano de 1990 eu estava ali. Em 92 eu fui para o Rio de Janeiro. Em 94 eu estava em Goiás, montador, em Santa Catarina, tal ano. Em tal ano eu estava em Camaçari com meu pai, numa Kombi, carregando panela. Você tem que dividir a sua vida e começar a tentar dividir por partes. Eu conheci Ritinha, eu casei, eu tive um filho, tive tal dificuldade. Até você vai dizer, eu estava na Marinha, veio aquela lei, aquele projeto do Fernando Henrique Cardoso, eu tinha tal plano, mas eu fui para tal lugar. Eu estava na Argentina tal ano. E você vai começando a tentar compreender onde você está hoje, o que te trouxe aqui, as coisas que compõem. Quando eu era pequeno, e muitos de nós brincávamos assim, pegávamos formigas ou tanajuras e colocava dentro de um labirintozinho de terra que a gente fazia, ia brincando com aqueles bichinhos ali, e quando eu ia para a beira da praia, eu pegava aqueles gajezinhos, Adeus, que tem aquelas pulozinhas maiorzinhas, os gajezinhos que tem, pequenininhos, caranguejos com uma pua grandona, e aí a gente pegava com os colegas, levava para casa, fazia um ringuezinho, botava um para brigar com o outro. Eu peguei um do punzão, esse aqui é George Foreman, esse aqui é Mike Tyson, e a gente botava e brincava. E botava aqueles bichinhos para ir para onde a gente queria que fosse. As Escrituras Sagradas dizem que o coração do rei é como água maleável na mão do Eterno, que ele inclina para onde ele quer. Ele endureceu o coração de Faraó porque havia um propósito. E nas nossas vidas não é diferente. Eu quero levar
Jurandir, para o canto dessa casa aqui. Como é que eu vou fazer? Ele vai criando tranqueiras, obstáculos, situações para conduzir você ao centro da vontade dele. E aí a gente acha que na vida as coisas acontecem, como é que diz aquela palavra? Não, isso aí foi uma ocasião do destino. Né? Tem uma palavra que é usada, não, isso aí foi um erro de cálculo, não, isso aí foi uma ocasião, foi algo. Não existe isso. Não existe isso. Existe um Deus soberano. Esse Deus que tem sido batido e combatido através de um doutrinamento massivo e diabólico nas redes sociais, nos filmes, nas novelas, nas músicas, no sistema educacional, para ruir a sua fé, para jogar você ao nível do ateísmo, da descrença, para roubar a semente da fé do seu coração. E nós nos perguntamos, eu disse ao Eterno, essa madrugada, eu disse, estamos cegos, no sentido de compreender. Meu querido, o mundo diz, não tem mais jeito, não tem esperança, não tem solução. O médico diz, compra o caixão, vai para casa, desliga o aparelho. Mas a palavra final é Deus. É o soberano e sua soberania e seus atributos. Mas somos limitados. Somos cegos. Eu pergunto para você nessa manhã, o que é que você não está vendo? O que é que você não está compreendendo da sua vida? Dos acontecimentos, de um desemprego, de uma dificuldade, meu Deus, de um problema de família. Senhor, abre os olhos do moço para que ele enxergue as realidades além deste mundo, além dos problemas. Eu só estou enxergando aqui problema, como diz o Nordeste, problema, como diz o catingueiro. Eu só estou enxergando aqui luta em cima de luta, boleto em cima de boleto, dificuldade de todos os lados. Meu Deus, onde tu estás? Aquela célebre poesia de Castro Alves, Navios Negreiros. Ó Deus, há 40 mil anos lancei meu grito no espaço. Ó Deus, onde estás que não me respondes? Estamos cegos, limitados, porque qual topeira, qual animal puxando a carroça, estamos com viseiras que o mundo nos colocou para olharmos para onde a mão que balança o berço, de olhe para cá, olhe para lá. O animal não pode olhar para os lados, porque ele perde a direção, o olhar dele é para frente, para que se torne um ser guiado e teleguiado pelo sabor do sistema, pelos gostos do sistema. Ele tem moldado talvez a sua vida, mas agora não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então Eliseu, ele enxerga. João Batista, ele vê além da glória da carruagem banhada a ouro, cravejado de diamante. Ele vê além das roupas luxuosas de Herodes. Ele vê além da pomposidade e da vaidade de Herodíades, de querer o cunhado, porque ele estava no reino mais próspero. Ele olha e diz, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Você não vai passar pelo profeta, você não vai passar por esse marco, por esse memorial, sem realmente arrancar as máscaras dos seus olhos. Aí vem o profeta e diz, você está cego, você não consegue enxergar. Criou-se uma crosta, o mundo criou uma crosta nos seus olhos, deu glaucoma espiritual, estrabismo, daltonismo, catarata nos seus olhos. Você não vê mais as coisas reais. Veja os homens como árvores. Sua visão está nublada ainda, tentando agradar a Deus e a Mamon.
tentando se equilibrar como se possível fosse, para buscar a nossa zona de conforto, como se possível fosse. Mas em Cristo não existe dois termos. O machado está posto à raiz. E ele não vai passar sem arrancar as escamas dos seus olhos. Você está cego? Mas quem é que fez uma coisa dessa no meu reino? Tu és este homem, Davi. Tu tinha milhões e milhões de ovelhas e matou um servo de Deus para ficar com a mulher dele. Cego. A nossa própria justiça consegue enxergar desgraças no outro. Mas a palavra do sábio chinês Confúcio é: conhece-te a ti mesmo. Era isso que estava nos portais de Delfo, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Estamos limitados. Não conseguimos ver a glória de Deus. Estamos sempre procurando algo mais, porque não compreendemos que Deus é o suficiente, que Deus nos basta. Nossa casa, nossa família e todos os presentes que Deus tem te dado até aqui, falta-te gratidão. Seja aquele fogão de duas bocas, você nunca vai chegar no de 4. Seja aquele Fusca, você nunca vai chegar no Mercedes-Benz, porque você não consegue enxergar as perfeitorias de Deus agora, que fará você chegar lá. Você não chegará lá, porque quem não é fiel no pouco não pode ser fiel no muito. Meu Deus, tudo muito técnico, tudo muito artificial, é apenas para completar um espaço, irmão Deus. Eu fazia a obra de Deus como esse gadieiro, como esse penitenciário, um dos líderes da gangue bebê a bordo. E um dia ele me falou, casca de bala, ele disse: na cadeia, direitos humanos não chegavam naquela época, e quando aquela comida chegava, o prato era aqueles papel de papelão, aqueles pratinhos de festa com aquele pouquinho de comida. E para fazer volume, eu pegava e fazia do papelão o pão e a comida o recheio, e nós comíamos a comida com aquele pratinho de aniversário de papelão para fazer volume. Eu nunca esqueci disso. Tem muito culto apenas para preencher o ego e fazer volume. Volume entre aspas. Enche a barriga de pipoca, enche a barriga de pocazói, enche a barriga dessas pipoquinhas de floco de milho. Mastiga, mastiga, dá uma saciedade, mas logo depois o buraco se torna maior. Você comeu tudo, não comeu feijão com carne, não comeu proteína, o organismo sente que ainda não está alimentado. Você precisa comer uma lasca de carne, você precisa comer algo que tenha proteína. E a gente vai fazendo só evento, só vazio, só congressos, só terapias, só encontros, nada contra nada disso. Porque pode se fazer isso com a presença de Deus e sermos cheios de Deus. Mas nós olhamos a frugalidade, o fugaz deste mundo. Balança a Coca-Cola e abre. É aquela pressão de momento, é aquela glória de momento. Mas quando o Espírito não opera, no outro dia você está vazio de novo. Volta os pecados, volta os problemas, porque estamos limitados, com uma visão limitada, sem compreender o que é realmente necessário, o que realmente importa, Marta. Não há nada de errado. Você está aí preocupada, minha filha, porque tem aqui 12 discípulos, uma quantidade de pessoas. E a palavra diz que nós temos que ser bons hospedeiros. Você está com uma visão focada, compreendo em colocar o alimento, vai chegar a hora. Mas existe uma limitação de entender que aqui e agora está acontecendo algo grande. Aqui está trazendo valores reais, celestiais, espirituais. Uma coisa importa, e Maria escolheu a melhor: estar aos pés do Senhor. Mas nós somos limitados. Nós necessitamos de investir em algo que nos dê respostas. Esse é o mundo material, é o mundo capitalista.
Não, Jurandir, eu não quero comprar essa vaca é pé duro. Se der leite, é 6 litros, 4 litros de leite. Eu preciso pagar aqui o valor de uma vaca aí que você está me vendendo, pé duro. Não é nem uma tabacuana, nem um Nelore, nem uma holandesa. Eu tenho que fazer jus e investir em algo que me dê um retorno. Queremos fazer isso com Deus. Eu vou orar mais porque Deus vai me livrar do mal. Precisamos de um Deus que está sempre disposto a nos dar beneficências. É nisso que está o meu amor por Deus, porque Deus é bom, mas se Deus deixar de ser bom comigo, se pudesse, eu quero validar o meu amor por Deus pelo aquilo que Ele é para mim. Quem não quer um Deus desse? Jeová pequeno, Jeová Rafá, é o Deus justiça, é o Deus que cura, é o Deus que me livra do mal. Que maravilha! Entrega o teu caminho a Ele e tudo fará. Mas se de repente as coisas não estão andando tão boas, pode ser o problema da igreja. Aí existe outra igreja, existe outro Deus, existe outra cidade, existe outro espírito, existe um outro marido, existe uma outra mulher. Eu termino, começo com outra e começo com outro. Não funciona. Porque Deus conhece os nossos corações. Quando Paulo disse, não há outro fundamento senão aquele que é a pedra de esquina, Jesus Cristo. Cada um edifique, mas veja como edifica, porque quando passar o fogo provando as obras, as intenções, palha, madeira, feno, queima. Mas aquilo que é feito em amor, o amor não espera retorno. Como é que você ama Deus? Como é que você se movimenta na casa de Deus, no mundo espiritual? É apenas a Disneylândia Gospel? É mais um pontinho sentado na cadeira para inflar o ego do pastor? É o estacionamento da igreja cheio de carro, e aí ele calcula, os membros estão sendo prósperos, a igreja está ganhando almas, estamos fazendo um suposto avivamento, e aí eu conto quantos membros teve, quantos visitantes teve no culto, e eu vou calculando o sucesso da minha instituição. Limitados, degladiando-se em CNPJs, em convenções, em placas de igrejas. Então eu falo com Deus, Senhor, o que é que está diante de mim? Eu não estou vendo. Os anjos estão ao seu redor. A mão de Deus está sobre sua vida. Mas de que adianta tudo isso se você não vê? Se você só vê cavalos e exércitos de inimigo? O que adianta as promessas se o emergencial, que é a sua necessidade primordial, se é a comida, se é a sua recolocação no status quo da sociedade, é isso a primazia, é isso que está em primeiro lugar? Olhe para o mundo, olha para esta Copa, olha para os eventos sendo realizados dentro de lugares, olhe quantas pessoas estão cegas, olha o nível espiritual de cegueira, essa exacerbação da vaidade, dos caprichos, dos sortilégios, das concupiscências. Estamos com uma turquesa arrancando os espinhos do caminho e assaltando a estrada com lã de carneiro para ficar confortável a pisada, como se pudesse, como se possível fosse. Deus não é justo. Ele está do meu lado, eu vejo carros de fogo e cavaleiros. Olha o embate bélico, um acordou bem cedo, foi comprar pão na padaria para o seu senhor, foi no centro da cidade comprar um leite e preparar comida para o seu anfitrião. É discípulo, é ajudante. O homem de Deus está descansando, passou a noite toda orando, e ele vai, chega, o que é que ele vê? Olha a diferença, estamos no mesmo mundo, estamos na mesma posição, mas olhando em direções completamente diferentes. Um enxerga o poder bélico do diabo, e outro convicto, compreende da sua existência, da sua realidade,
do seu posicionamento, onde ele está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Mandaram um destacamento de 50 soldados para um, rapaz. Em nossa cidade, há 2, 3 meses atrás, um bando de delinquentes evadiram as regiões circunvizinhas de nossa cidade aqui, da Pedra do Cavalo, subindo em rota de fuga. E aí, mais ou menos, um mini exército de 20 ou 30 soldados para pegar miliantes, cerca de 20, 25, porque conforme aí a estatística foram 19 que morreram. Para não dar a ideia de chacina, veio 5 para aqui, 10 para não sei aonde, sessão de feira, 4 para não sei aonde, para os direitos humanos não cair matando como execução. E imagine o poder que um homem tem, 50 soldados armados, ele no pico do monte não tem para onde correr, pico do monte cercado, 50 soldados fortemente armados. Homem de Deus, mandaram vir e prender aqui, se arreda daí, desce. Arrogantes, já sabe, hein? Vivo ou morto. O homem de Deus, compreendendo e enxergando quem ele é no mundo espiritual, disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Matou 50, virou cinza. Um ficou vivo e correu e disse: rapaz, ó, o cara tem uma arma lá, atômica. Nunca vi um negócio daquele. É um povo de outro mundo, rapaz. Não brinca com um homem desse, não. Ah, que olema não é nada, seus covardes. Mais 50. E assim sucedeu. Cerca, desce, que vai, não tem para onde fugir, não. Lá tem 100 mil soldados, rapaz. Se eu sou homem de Deus, general arrogante, mais 50. Os caras já foi tremendo. Minha mulher vai ter que... Chega no topo do monte, o camarada grita: ó, homem de Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia dos meus soldados aqui. Sou pai de família. Desce com a gente, resolve a situação, por favor. A palavra branda quebra a ira. A palavra arrogante suscita o furor. Deus olhou para Elias e disse: com esse tu desces. Quebrantamento de coração. Compreender que aquele homem é um homem de Deus. O que é que você não está vendo? As línguas feridas estão aí julgando, porque isso faz se sentir melhor. Temos que ter cuidado. Meu filho, como é que você está se locomovendo aqui? Cara, cuidado, aqui é campo minado. Vem devagar, vem de farol baixo, vem compreendendo. Existem anjos, existem serafins, existem querubins, existem seres espirituais, existe uma promessa inquebrável e eterna do Deus Todo-Poderoso. E onde é que você não está vendo? Onde é que você não está compreendendo? Parece que você está um barco anal. Você pode até ter perdido o controle. Você tem muita experiência de motorista, muita experiência de pescador, muita experiência. Você sabe olhar para o céu e dizer quando vem chuva e quando não vem chuva. Tem muita experiência, muito tato humano. Mas, meu irmão, essa madrugada, o anjo do Deus que eu sirvo me disse: vai por esse caminho, porque nenhuma alma deste navio se perderá. Tu tem Deus para enviar o anjo para falar com você? O anjo está falando nessa manhã. Trouxe a palavra do Senhor. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. O que é que você não está enxergando? O que é que você não está vendo da sua vida? O que é que você não está compreendendo da sua vida? Não é só roupa, meu filho. Não é só comida. Não é só manter a casa. Existe algo que tem que funcionar na sua vida. Você não está aí largado ao léu. Você é um instrumento de Deus. O que é que eu não estou enxergando? Quais são as minhas limitações, ó Deus?
Abre os olhos do moço para que ele veja. Vê o quê? O que é que Márcia vai ver? O que é que Adailton vai ver? O que é que Suede vai ver? O que é que Jurandir vai ver? O que é que Sam vai ver? O que é que Deus quer que você veja? Abre os olhos. Ali no velório as pessoas veem apenas um corpo, mas quem está em Cristo sabe o que está por vir. Oh, pequeno rebanho, alegrai-vos porque aprove a Deus vos dar o reino de Deus. Erguei as vossas cabeças, ó portas eternas, entrará o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor, o Rei eterno. Mas nós vemos como topeira, assim, ó. Topeira, ó. O topeira, levanta a cabeça. Ergue vossos olhos para os céus, de onde virá a vossa redenção. Mas as escamas estão nos teus olhos. Eu vou te enviar agora na casa de Ananias. Ele vai impor as mãos sobre você e as escamas dos olhos vão cair. Tu é vaso escolhido, tu é vaso escolhido, tu é vaso chamado por Deus. O teu negócio não é matar crente, o teu negócio não é perseguir, o teu negócio é ser usado para a glória de Deus. Vós sois a luz do mundo, deixa abalar, deixa ter terremoto. Até os instrumentos tremem e caem. Ele verá que ele é um vaso, e verá também o quanto tem que sofrer, porque vaso sofre. Porque o mundo ama o que é seu e você não é do mundo. Você estava no mundo, você estava no Nicol, você estava no Forró-Bodó. Você andava pulando fogueira, mas agora não pula o fogo do Espírito Santo. Eu oro pela sua vida nesta manhã. Abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço.